continua sofrendo com as fortes chuvas. Neste período do ano é comum que o volume das águas seja maior, até porque as temperaturas também estão mais altas, mas os seguidos recordes de calor aumentaram o volume das chuvas e regiões como o sul e o sudeste do país foram extremamente castigadas. No Rio de Janeiro, cidades da Baixada Fluminense e da Zona Norte foram atingidas por mais de 200 milímetros de chuva. A água fez transbordar 5 rios da região, entre eles o Capivari, o Rio Botas e o Rio dos Macacos. Apesar do volume das chuvas, os rios estavam completamente obstruídos por lixo e pela falta de zeladoria por parte do poder público do Rio de Janeiro. 12 pessoas morreram e mais de 9 mil ficaram desalojadas. Há agora obras do governo do estado na região que colocou todo o seu maquinário para desobstruir os rios. Mas há estudos, previsões de chuvas, períodos mais chuvosos que outros e nada acontece ano após ano. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é do Rio de Janeiro, chegou inclusive a citar a questão do racismo ambiental para designar o que acontece agora no estado, já que os mais afetados pelas tragédias ambientais são, em geral, negros que vivem nas periferias das cidades. Vamos ouvir um trecho da fala da ministra. Quando a gente olha os bairros e municípios que foram mais atingidos, como Acari, São João de Meriti, Anchieta, Albuquerque, Nova Iguaçu, a gente vê algo que eles todos têm em comum, que são áreas mais vulneráveis. Qual é a cor da maioria das pessoas que vivem nesses lugares? Que, mais uma vez, estão ali perdendo suas casas, seus comércios, seus empregos, seus sonhos, sua esperança e sua vida como um todo. Lutas e lutas sendo perdidas. Qual é a cor da maioria das pessoas que moram nos bairros e periferias, que não tem árvores, com um sistema de escoamento de chuva e saneamento precário, com moradia que não é digna? Bom, quando a gente para pensar sobre isso, a gente sabe que não é coincidência quando dizem que favelas e periferias são 15 vezes mais atingidas que outros bairros. Não é natural que em alguns municípios, bairros, periferias e favelas sofram com consequências mais graves da chuva do que outros. Bom, isso acontece porque uma parte da cidade do estado não tem a mesma condição de moradia, de saneamento, de estrutura urbana do que a outra. Também não é natural que esses lugares tenham ali a maioria da sua população negra. Isso faz parte do que a gente chama e define de racismo ambiental e os seus efeitos nas grandes cidades. No Rio Grande do Sul, uma pessoa morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas após uma tempestade nessa semana. Além das enchentes, os ventos fortes deixaram mais de 1 milhão de pessoas sem energia. O Rio Grande do Sul já tinha sido duramente atingido por enchentes no final do ano passado. 69 pessoas morreram no Vale do Taquari e no litoral norte do estado. O Brasil recebeu o terceiro maior volume de investimentos estrangeiros entre os países do G20 em 2023. Os dados são da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Brasil ficou à frente de países como França e Alemanha. O valor recebido, que soma 67 bilhões de dólares, é 22% inferior ao que entrou no país em 2022. Mas a queda nos investimentos foi geral. Os Estados Unidos e a China, que foram os dois países à frente do Brasil no ranking, também tiveram queda de investimentos de 3% e 6%, respectivamente. Segundo a ONU, os fluxos de investimento estrangeiro foram 18% menores no período. Algumas economias europeias, no entanto, registraram um fluxo positivo e por isso influenciaram nesse resultado melhor do que esperado. A alta dos juros e a incerteza econômica em diversos países foram os grandes vilões da baixa dos investimentos. O Brasil, por exemplo, mantém uma das maiores taxas reais de juros do mundo, apesar das seguidas quedas promovidas recentemente pelo Banco Central. A Receita Federal derrubou um ato do governo de Jair Bolsonaro e retirou a isenção de impostos a pastores e igrejas. A medida, que teve um caráter eleitoreiro em uma das tantas medidas do Bolsonaro para tentar garantir sua reeleição em 2022, foi tomada na reta final do seu mandato, já em julho. Com isso, os salários pagos pelas igrejas aos pastores voltam a ser tributados, por serem considerados uma remuneração direta. O ato do Bolsonaro considerava remuneração direta apenas os casos de religiosos que ministravam aulas. Quem expediu a suspensão foi o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, alegando que o ato não foi aprovado pela Subsecretaria de Tributação. Segundo o órgão fiscal, a suspensão foi determinada a partir de uma proposta do Ministério Público Federal ao Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU deve julgar essa suspensão em seu plenário,
mas o mal-estar já foi instalado. A bancada evangélica no Congresso se posicionou até de maneira agressiva contra o governo Lula. O responsável por acalmar os ânimos foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se reuniu com o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Ficou acertado que um grupo do Ministério da Fazenda e representantes da Receita Federal se reunirão para estudar possibilidades de uma nova isenção. Os evangélicos, como a gente vê, ainda como são próximos de Bolsonaro e como a gente vê, ainda tem muita barganha e o governo segue refém desse segmento. As atividades de garimpeiros ilegais nas terras Yanomamis foram retomadas após diversas operações do governo federal para desmantelar os criminosos. A operação da Polícia Federal não conseguiu efetuar prisões, mas apreendeu radiocomunicadores, armas, munições e até coletes à prova de bala na região. Parte dos equipamentos são de garimpeiros ilegais que seguiram na região mesmo após as operações do ano passado. Há também outros criminosos que têm chegado à terra Yanomami. Então esse deverá ser um esforço contínuo do governo federal. A região não é de fácil acesso e o monitoramento do governo não parece ter surtido grande efeito. O presidente Lula fez uma reunião ministerial para debater o tema com ministros. Na conversa, garantiu que a invasão do garimpo ilegal será tema de Estado. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente. A gente vai decidir tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Entendeu? Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. O governo federal vai disponibilizar uma bolsa para estudantes do ensino médio para evitar a evasão escolar. O Ministério da Educação estima que mais de 8% dos alunos deixam a escola ainda no primeiro ano do ensino médio. Com a bolsa, o governo espera beneficiar 2,5 milhões de jovens. Há ainda divergências sobre os valores, mas haverá um saque mensal disponibilizado aos estudantes e outro que só pode ser acessado ao final da formação escolar. Quem reprovar pode sim perder o benefício. Sobre o tema do ensino médio, o governo vive um grande impasse. Uma proposta de reformulação do ensino médio foi aprovada ainda durante o governo de Michel Temer, em 2017. O governo Lula editou uma nova resolução, mas ela apresenta os mesmos problemas daquele texto. Entre os problemas estão os itinerários formativos, que são as matérias que os alunos podem optar a cursar durante o ensino médio e que são apontadas por especialistas como excludentes e responsáveis por retirar matérias importantes do calendário escolar, e o ensino profissionalizante, que não tem estrutura para ser realizado no formato atual das escolas. O deputado relator da proposta, que acredite se quiser, é o ministro que instituiu o ensino médio ainda no governo Michel Temer, que é o Mendonça Filho, do União Brasil, disse que voltará a debater o projeto no começo desse ano. A gente precisa acompanhar de perto esse tema que é importantíssimo para a formação dos jovens.